Beleza. Joia. Boa noite. Boa noite. Vocês já começaram a transmitir já? Como é que tá? Tá transmitindo já. Então já começou, então. Posso fazer, vou fazer a apresentação. Então, bora começar. Boa noite, pessoal. Me chamo Flávio Bordignon. Eu estou numa sala, com livros ao fundo, um guarda-roupa. Eu tenho cabelos curtos, uso óculos, estou de bigode e sou um pouco acima do peso. Então, sejam bem-vindos todos para a nossa atividade da noite, desse primeiro web encontro dos cursos superiores do IFBA, então, onde receberemos hoje os professores Igor Alexandre de Carvalho Santos, do IFBA, e a professora Nayane Almeida Pacheco, também do IFBA, onde eles abordarão o tema a ciência em tempos de pandemia, algumas reflexões filosóficas. Então, sejam todos bem-vindos e podemos começar? Então, com a palavra a professora Nayane. Oi, gente. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas presentes. Bom, para começar a minha fala, eu vou me apresentar, né? Caso porventura eu tenha um visual, né? Aí eu vou me apresentar e falar como eu sou fisicamente, né? Então, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos compridos, castanho escuro, uso óculos, uso franja. Atrás de mim tem uma estante de livros, com livros, né? E eu acho que já dá para ter uma ideia mais ou menos de como é que eu estou aqui, como é que as pessoas estão me vendo aqui, né?
Então, eu vou começar a minha fala e eu agradecendo primeiro a oportunidade, inclusive fazer uma brincadeira, assim, né? Vocês são muito corajosos de me chamar. Mas obrigada, eu adoro falar sobre ciência, adoro aprender coisas novas sobre ciência. É um assunto que me chama muita atenção desde sempre. Quando me fizeram um convite, meus colegas queridíssimos da área de matemática me fizeram um convite, eu fiquei super empolgada para falar, e assim, assustada, claro, porque, né, é normal, mas porque é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, né, por conta da situação que a gente está vivendo. Então, a minha fala vai ser dividida com a do professor Igor, né, que também é da área de filosofia, e eu vou começar falando, fazendo uma trajetória, né, assim, bem resumida, né, peço até licença, fazer uma trajetória resumida sobre características dessa área de conhecimento, dessa forma de compreender o mundo, que é a forma científica, né, que é a maneira científica de dar sentido e de operar sobre o mundo. E aí eu vou fazer um apanhado, um pouquinho, né, de alguns filósofos que pensaram sobre a ciência, pensaram sobre esse modus operandi da ciência, né, e para a gente conseguir, talvez, traçar algumas perspectivas teóricas para entender o que está acontecendo nesse momento, entender o presente, né? Ou tentar, pelo menos. Então, é o seguinte, a ciência, como a gente entende, né, que essa ciência ocidental, pensada, né, como um conhecimento criterioso, como um conhecimento neutro, como um conhecimento mediado através de métodos específicos, dependendo das sub-áreas, né? Ela nem sempre foi pensada dessa forma, né? Então, como é que se começou, como é que esse panorama, né, da ciência começou a ser sistematizado e assentado, né? Então, eu vou trazer um pouquinho lá da perspectiva da filosofia ocidental, né? E trazer aqui a perspectiva, no caso, as preocupações filosóficas de um grupo de teóricos, que não eram só teóricos especificamente da filosofia, da ciência, que não era chamado assim na época, mas os filósofos chamados de filósofos físicos, ou pré-socráticos, né? Então, esses teóricos, né, eles tinham uma preocupação, começaram a tentar, né, dar um tônus, uma preocupação com relação ao mundo que se distanciasse um pouco das explicações que eram feitas com relação a essa investigação sobre como as coisas acontecem e por que elas têm essa regularidade, e por que elas acontecem da maneira como elas acontecem, de uma maneira que era a maneira mitológica. Então, eles tentaram se afastar do pensamento ou da forma de explicar e dar sentido ao mundo que era a hegemônica na época, que era a explicação mitológica, né? Que alguns teóricos vão chamar de cosmogônica ou cosmogonia, né? Que era através de uma perspectiva de gênese. Então, o mundo era explicado através de uma pergunta, que era uma pergunta como tudo começou. E aí, os pré-socráticos, eles vão mudar a pergunta, né? E aí, a gente tem uma preocupação, né, mais sistematizada sobre como investigar a natureza. E essa preocupação sistematizada, né, com um grupo de pessoas específicas, ela muda a pergunta para a seguinte: a pergunta vai ser feita da seguinte forma, né? Por que as coisas são do jeito que são e qual é a logicidade, né, que explica a perenidade, né, dos movimentos da natureza, do devir. Se vocês ouviram um barulhinho, gente, é minha gata aqui, tá? Perdão. E aí, os pré-socráticos começam a se predispor, né, e a investigar e a colocar determinados elementos para dar sentido ao mundo
que não estavam mais, que não eram mais elementos sobrenaturais e não eram mais elementos de explicação personificados. Então, a natureza ela não vai ser tão vista como de uma maneira personificada, como uma pessoa. A natureza vai ser entendida agora, né, e pesquisada, observada através de uma investigação que eles vão chamar de mais racional, ou seja, eles vão tentar compreender quais são os elementos naturais que nos dão uma regularidade possível para a gente ter um certo nível de pensamento além, né? E aí o que acontece? Os pré-socráticos, eles iniciam essa preocupação com o conhecimento, né? Como conhecer o mundo. E aí, quando eu vou falar sobre, na unidade, no IFLO, quando eu vou falar sobre ciência, eu sempre começo com a teoria do conhecimento, que é uma investigação que vai desembocar lá na ciência, que vai dar vazão para o conhecimento científico. Por quê? Porque o conhecimento científico, ele se predispõe, ou a ciência se predispõe a dar certo tipo de explicação mais aproximada de uma coisa que a gente chama de verdade, né? Então, a ciência ela tem uma verdade específica. E essa preocupação, ela começa a ser sistematizada com os pré-socráticos, ok? Então, eu vou dar seguimento aqui, né, com um pouquinho da história da filosofia ocidental, e aí a gente tem dois personagens muito importantes, né, que são esses filósofos cânones da filosofia ocidental, que é o Platão e o Aristóteles, né? Então, com Platão, a gente tem uma perspectiva mais aproximada, né, com relação à natureza, com relação à mediação da matemática, né? Então, o Platão coloca uma sistematização, né, da importância da matemática para o conhecimento do mundo real, né? Porque a ciência, mais tarde na história, a ciência ela vai ser pensada como uma área do conhecimento que fala sobre um conhecimento tangível, um conhecimento que dá acesso à verdade concreta. E o Platão vai dizer que, embora essa verdade ela não seja concreta no mundo físico, ela é mediada pela matemática, ok? Com o Aristóteles, a gente tem uma predisposição científica muito interessante, né? Que depois vai ser atualizada, vai ser implementada. O Aristóteles, né, no seu sistema filosófico, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma ciência que a gente chama de ciência intuitiva, uma ciência puramente observacional, né? Então, o Aristóteles, ele observa a natureza, né, com uma predisposição filosófica, que eles vão chamar de filosofia da natureza, né? Ele observa a natureza, né, observa essas regularidades, e aí ele vai fazer toda uma teoria, né, em cima dessas regularidades observadas. Só que o Aristóteles, ele ao longo do tempo, né, ele começa a ficar, como é que a gente chama, de ultrapassado. Por quê? Porque a ciência do Aristóteles, ela é intuitiva, né? Então, eu não vou falar aqui de filósofos que falam sobre a intuição, mas vamos dizer que a ciência do Aristóteles, ela ainda não tem uma mediação metodológica. Então, ela não tem mediação, ela é muito embasada nas observações. Observações criteriosas, sim, mas ainda não compõem um método específico, né? E aí, o que vai acontecer? Na Idade Média, a ciência como a gente entende hoje, ela não vai ser tão incentivada. O que vai acontecer? O Aristóteles ele vai ser cristianizado. Eu estou falando da Idade Média ocidental, tá, gente? Então, o Aristóteles ele vai ser cristianizado e as teorias e observações do Aristóteles vão ser utilizadas para basear uma explicação de mundo, né, que compõe outra verdade, que é a verdade religiosa. Então, a gente tem uma perspectiva que se propõe científica, né, uma filosofia da natureza que nasce não, né,
que é estruturada, sistematizada e divulgada, né, mais especificamente pelo Aristóteles, e aí a gente tem a cristianização do Aristóteles com a verdade, que é a verdade revelada. Então, o Aristóteles ele vai ser implementado com as questões da fé, ok? E o que acontece? Esse tipo de prática, né, ele vai perdurar muito tempo, né? Então, essas bases, né, as bases desse tipo de explicação de mundo, né, só vão começar ali a serem repensadas e serem postas em xeque, vamos supor, no que a gente chama, né, na chamada Idade Moderna, né, com os filósofos modernos, né, os filósofos ou filósofos da natureza. Então, tem um filósofo muito importante nesse processo, que é um filósofo chamado Galileu Galilei, que vocês devem conhecer, o pessoal que trabalha com as ciências da natureza, que a gente chama de ou ciências duras, né, matemática, química, física, biologia, com certeza já ouviram falar do Galileu Galilei. Então, o que o Galileu Galilei tem a ver com isso, né? O Galileu Galilei, ele vai vou falar um pouquinho da história do Galileu, tá? O Galileu, ele é um filósofo italiano do século XVII, ele começou a fazer o curso de medicina, depois ele larga o curso de medicina, vai para a área da matemática, e aí ele vai ter uns alunos lá, e ele vai fazer uns experimentos em casa, de maneira... Ele não tem tanto espaço na universidade, porque a autoridade aristotélica era muito forte na época, então ele vai se afastar um pouco da área acadêmica, né, legalizada e tal, e vai fazer alguns experimentos. E aí ele começa a mandar umas cartas e divulgar essas descobertas que ele teve, né? E ele vai defender, ele vai começar a repensar a ciência, né, esse tipo de conhecimento. E aí o Galileu, ele vai dar uma retomada. Tem alguns teóricos que dizem que o Galileu, inclusive, ele é um neoplatônico, né? Isso não é consenso na filosofia. Mas o Galileu, ele vai trazer à tona essa perspectiva da matemática como linguagem da natureza. E aí o Galileu vai dizer, ciência tem que ter autonomia. Isso é um critério da ciência. Para fazer ciência, é preciso observar, né? E é preciso fazer experimento. Ok? Beleza? Então, o Galileu vai defender dois critérios que vão ajudar a assentar essa ideia de ciência. Que é a autonomia para o pesquisador. O Galileu vai começar a pensar na figura do pesquisador, né? Nessa pessoa que faz os experimentos. E ele vai pensar também sobre como é que se faz ciência de maneira responsável, né? E aí ele defende, em uma de suas cartas, ele mandava várias cartas para as autoridades da Igreja Católica, dizendo o seguinte, eu não sou herege, eu não sou contra a Igreja Católica, eu só quero fazer ciência da maneira correta, né? E aí o que acontece? O Galileu, obviamente, as discussões que o Galileu propunha eram muito complicadas na época, porque o Galileu estava tratando de um assunto que era um assunto que a gente vai retomar, que é a contenda entre geocentrismo e heliocentrismo. O Galileu defendia o heliocentrismo e ele provava e dizia, olha, o heliocentrismo é a teoria que mais se abarca a verdade científica. Por quê? Porque tem a ver, porque o heliocentrismo, os cálculos, né, e todos os tipos de experimentos, eles comprovam um conhecimento criterioso, que não é só feito pela observação intuitiva. Ele é feito com cálculos específicos e uma maneira matemática de operar sobre a natureza. E aí a gente tem também mais filósofos. Primeiro, o outro, que é um filósofo inglês, né, é o Francis Bacon. O Francis Bacon também vai defender a ideia de uma ciência separada da tradição aristotélica cristianizada. Qual é o acréscimo, né, para a história da filosofia da natureza e da ciência do Francis Bacon? É o seguinte, o Francis Bacon vai falar, é preciso pensar na neutralidade do cientista
né? O cientista precisa ter uma perspectiva separada da sua vida e dos seus sistemas de crença na hora que ele vai observar o objeto de estudo. Então, ele vai promover, né, um aprofundamento da noção de neutralidade científica e vai promover, né, uma separação entre sujeito de pesquisa e objeto de pesquisa. E aí a gente já tem uma perspectiva de ciência mais encorpada, mais substancial, né? Então, isso continua, né? A gente tem outro filósofo francês, chamado René Descartes, e o Descartes vai falar num dos seus livros que o método matemático, né, o método de análise matemático, ele é um método que leva às certezas, que ele chama, né, se for possível, a certeza indubitável, né? Então, a gente tem a importância da perspectiva da matemática na compreensão do mundo natural, ok? Essa perspectiva, ela vai ser acirrada no século XX, né, com a separação entre os conhecimentos, entre as determinadas áreas. Então, aquilo que era chamado de filosofia da natureza não vai ser muito bem visto, porque a gente tem um fenômeno, né, chamado... ai, gente, me fugiu. Me ajudem. Que é a separação entre o que eles vão chamar de conhecimento metafísico, o conhecimento filosófico, né, e o conhecimento criterioso, feito a partir de uma mediação entre pesquisador, método e objeto de estudo, objeto de pesquisa, que vai ser a natureza, ok? No século XIX, isso aqui vai ser, essa perspectiva, ela vai ser a perspectiva sobre ciência mais hegemonizada, e toda aquela perspectiva um pouco menos, ou aquela perspectiva que não se encaixa, né, nesse modus operandi da ciência, que a gente vai chamar de ciência da natureza, vai ser chamado de conhecimento não criterioso ou não ciência, ok? E aí, o que acontece? No século XX, a gente tem, assim, alguns filósofos que vão se debruçar sobre essa temática, né, e um filósofo vienense chamado Karl Popper, não sei se vocês já ouviram falar aí no curso de matemática, para quem é do curso de matemática, né, que está ouvindo, ou que está vendo, o Popper, ele vai tentar fazer um acirramento dessas questões, e ele vai dizer, existem áreas que se pressupõem científicas, mas elas são pseudociências, né, elas não são científicas, porque elas não obedecem ao critério temporal, e ele vai trazer mais uma perspectiva. Por quê? Porque ele vai dizer, ciência é feita em cima de conjecturas, ou seja, hipóteses, a confrontação dessas hipóteses, ou seja, o falseamento, né, que ele vai chamar de refutações. Você conjectura e você refuta, conjectura e refuta. Então, uma teoria científica que se pressupõe séria e verdadeiramente científica, né, ela é temporal, ela tem um nível, ela alcança determinado tipo de verdade. Ela não é uma verdade revelada, ela é uma verdade submetida, né, à amostragem, ao campo de vida da pesquisa, né, a perspectiva de neutralidade do cientista. O cientista vai ser pensado como se fosse uma página em branco, uma pessoa que precisa se desnudar, se separar, né, dos seus sistemas de crença ou das suas predileções, como diz o Francis Bacon, para poder obedecer aos critérios da ciência. A gente também tem outro teórico, né, que fala sobre essas questões, que é um teórico chamado Thomas Kuhn, né, que é um teórico estadunidense, e ele era professor da área de física, ele começa a pensar sobre a história da ciência, e ele vai fazer filosofia da ciência, e ele vai dizer o seguinte, olha a sacada dele, muito interessante. A ciência, além de tudo isso, ela não é hegemônica. A ciência, por mais que a gente traga essa perspectiva de neutralidade do cientista, o cientista sim, ele traz à tona a perspectiva do cientista como alguém que está ali presente, pensando o seu objeto de pesquisa, né? E aí ele vai dizer, toda ciência, ou todo o que ele vai chamar de paradigma, ou modelo de explicação de mundo,
né, é feito por pessoas. Essas comunidades científicas, elas vão sim passar por um processo de tensão, né? E depois desse processo de tensão, existe eles admitem uma perspectiva específica de explicação de mundo, e aí esse paradigma, ou esse modelo, né, de ciência, né, de desenvolvimento de pesquisas, vai ser o modelo central e vai ser o modelo adotado. Isso não significa que esse modelo vai ser o único, que esse modelo vai ser o permanente ad eternum, ou permanente para sempre, né, por todo o tempo. Ele vai dizer, existem comunidades científicas que são comunidades que a gente pode chamar de comunidades marginais, que ficam à margem, né, desse centro nervoso do desenvolvimento de uma perspectiva científica que ele chama de ciência normal, né? E aí, isso me ajudou um pouco a compreender as discussões da pandemia hoje, né? Mas eu ainda não terminei, vamos lá. E aí, a gente vai fazendo as discussões, e aí vão surgindo outros autores e autoras, né? E a gente tem uma área da filosofia que vai repensar isso daí, né? Não sei se vocês sabem, existe uma perspectiva da filosofia da ciência que é chamada da filosofia, eu vou dizer assim, mas eu não sei se realmente é assim que chama, né? Uma perspectiva feminista da ciência tradicional, né? Como a gente está acostumado a conhecer. Essa perspectiva, né? Principalmente defendida por uma perspectiva, um questionamento, uma retomada desses problemas que a ciência tradicional apresenta hoje, que é do ecofeminismo. Tem uma autora chamada Vandana Shiva, que é uma indiana, né, da área da física também, que ela vai dizer o seguinte: essa ciência que foi trazida, né, como a resolução dos problemas no sentido da humanidade, né, essa ciência ela tem alguns problemas. Primeiro, essa separação entre sujeito e objeto, né, que pressupõe uma neutralidade do pesquisador, do sujeito de pesquisa. Ela vai dizer que não existe essa neutralidade, né? E segundo, uma falta de conhecimento desse objeto de pesquisa. Ela vai dizer que o objeto de pesquisa não é objeto. A gente precisa pensar que a ciência criou determinadas dicotomias que são problemáticas, né? E ela vai dizer o seguinte: essa ciência é uma ciência que foi utilizada como perspectiva tecnicista ao nível de redução das capacidades de regeneração da natureza. Então, a natureza ela não se recupera mais com a rapidez que a ciência tecnicista tem exigido, né? Então, ao mesmo tempo que ela fala que os seres humanos, nós, inclusive os pesquisadores, já também já estamos reduzidos a uma perspectiva de mundo acelerada, né? Que impõe à natureza uma explicação, né? E um fornecimento de substratos de vida e tal, que está levando ao colapso, né? Não só ao colapso da nossa vida, bem como também ao colapso das explicações, do sentido, e ao colapso do que a gente chama de verdade, né? E aí a ciência é posta em xeque, né? Então a gente tem hoje um fenômeno específico de retomada de determinadas comunidades científicas, como, por exemplo, o movimento terraplanista, né? Que é uma comunidade científica que a gente pode chamar de comunidade marginal, que retoma, né, essa teoria, que eu não sei se pode ser chamada de teoria, a gente pode discutir isso, retoma essa perspectiva de mundo, coloca essa perspectiva de mundo como uma perspectiva plausível e científica, e às vezes querendo separar essa perspectiva da ciência, e a gente... Oi? Tá bom, vou continuar. E perdi o pensamento.
E a gente tem um fenômeno que é chamado hoje, que está sendo pesquisado, que está sendo pensado, né? Que é o fenômeno da pós-verdade, né? Então, a ciência que foi pensada como uma solução genial de um conhecimento criterioso em cima de uma verdade de mundo, ela é posta em xeque. E aí as pessoas, elas pensam o mundo agora, né, e estão se predispondo a pensar o mundo através de determinadas explicações que se afastam disso, né, e que são muitas vezes quase que como é que eu posso dizer, oníricas, fantasiosas, né, e quando a gente pensa no contexto de pandemia, eu lembro que no começo da quarentena, o que aconteceu? A gente tinha duas perspectivas, né? Duas comunidades, eu vou chamar de comunidades científicas, pensando como tratar o problema do coronavírus enquanto a gente não tivesse ainda, né, uma vacina ou alguma coisa que nos desse uma noção de tempo mais aproximada do fim da pandemia. Uma dessas era o isolamento vertical, né, e o outro era o isolamento, assim, massivo da população. E eu me lembro que eu estava tentando entender a perspectiva do isolamento vertical, especificamente, e um dos argumentos era um argumento de previsão de que o número de mortes fosse de 1%, né? Só que a previsão daquela teoria tinha sido feita baseada na gripe espanhola. 1% foi a previsão da regularidade da gripe espanhola. Então, isso foi há muito tempo. No presente, o que eles estavam tentando explicar é que os dados, né, e a regularidade, né, das mortes, elas já estavam a 4%. E a gente ainda estava num tempo específico em que a ciência ainda não podia prever o que ia acontecer. A previsão é sempre temporal. A previsão, às vezes, de número de infectados era uma previsão diária, como a gente está tendo hoje, né? Muito mal divulgado, mas tentativas, né? Então, essa pandemia, né, me fez pensar sobre como a ciência ela é uma tentativa de resposta da sociedade, de explicação da verdade da sociedade, que precisa ser repensada com relação à nossa aceleração de explicação de mundo. Porque a gente acha que o que está acontecendo precisa de uma explicação imediata, a gente não consegue mais, assim, é muito difícil admitir que a gente precisa ainda viver, né, o processo dessa doença que é um organismo, nós somos um organismo vivo, a Terra pode ser pensada como um organismo vivo. Logo, a ciência, pesquisando a verdade da natureza, pesquisa esse organismo vivo, e qual seria o tempo da pesquisa, né? Então, eu me lembro que eu liguei para minha irmã e perguntei assim, ela trabalha na área da saúde, né? No começo da pandemia, eu falei, quais são as informações? Ela pode ter certeza que as informações que você tem, né, de fonte segura, são as mesmas que eu tenho. Então, a gente ainda está construindo, né, toda a comunidade científica ainda está construindo uma perspectiva de pesquisa científica, né, ou uma maneira de pesquisar e de achar saídas que está acontecendo. Não temos resposta. E aí a gente faz o quê? Como a gente reduz a natureza, tem essa sensação de que a natureza está reduzida, a nossa vontade de dar sentido ao mundo, a gente acha que a gente tem como submeter o vírus à nossa vontade, né? Submeter o vírus a uma previsão científica. E isso é muito problemático, né? E aí, quando a gente vê que isso não acontece, a gente tem uma predisposição a acreditar em determinadas explicações, que são explicações imediatistas, né? Que são, ou às vezes, a gente nega. O negacionismo é um movimento. Negar o que está acontecendo, negar o sentido, como é que eu posso dizer, filosófico e científico do que está acontecendo, também tem sido uma atitude, né, tomada por muitas pessoas da nossa sociedade. E eu acho que é isso, né? Eu
gosto de falar mais quando a gente está interagindo e aí me vem mais coisas na cabeça. E eu acho que para mim já é o suficiente. Obrigada. Obrigado, Nayane, pelas suas palavras, aí, pela sua fala, foi muito interessante aí. Já tem pergunta para o final, já vou avisar que já tem uma pergunta aí. Então, agora tá bom. Eu vou... Olá, boa noite. Bom, meu nome é Igor, eu sou professor de filosofia do IFBA, Campus Barreiras. Eu tenho a pele parda, cabelos cacheados, pretos, longos. Agora estou sem barba, muita gente me conhece com barba, mas devido ao coronavírus eu tirei a barba. E estou com a camisa branca, na verdade uma banda dos Estados Unidos, de rock alternativo, e estou num ambiente com uma parede de fundo branco, né? E é basicamente essa a minha autodescrição. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, no caso, a convocação, porque eu não fui convidado, eu fui convocado, não tive nem como negar, né, dos colegas, enfim, da licenciatura, e para mim é sempre um prazer, né, difundir conhecimento, falar sobre as ideias, enfim, sobre as problematizações que a gente vive. Então, é nessa perspectiva que eu vou me direcionar hoje. Uma outra coisa é a seguinte, é muito difícil e, ao mesmo tempo, é muito fácil falar depois da Nayane. É difícil porque ela já falou praticamente tudo, né? Ela passou pela ciência com muita propriedade, né? Enfim, fica difícil falar alguma coisa depois disso. Mas, por outro lado, é muito fácil, daí o paradoxo, que é o seguinte, agora eu posso falar qualquer coisa, né, inclusive fazer algumas digressões, que o principal vocês já tiveram no início, que foi a fala dela, que deu conta dessa temática da ciência. Então, como teimoso que eu sou, eu vou fazer o seguinte, eu vou atrelar um outro tema ao tema da ciência. De onde é que veio isso? Na verdade, nas discussões do grupo, quando a gente estava para decidir a temática do encontro de hoje, né, algumas pessoas ventilaram o tema das contribuições da ciência para a humanidade, diante de todo esse negacionismo, que é real, que a Nayane colocou agora, que é real. Né? E pensando, eu acho que esse processo é reatualizado e repensado sem eliminar esse outro problema. E aí eu pude perceber que, na verdade, não há uma negação por completo da ciência. Há uma negação da ciência quando convém. E quando convém, aqui, diz respeito a questões eminentemente econômicas, mas também questões políticas, sociais, culturais. E aí é por esse viés que eu vou fazer a minha fala. Então, o outro elemento que eu vou atrelar, que, na verdade, é inarredável, é inseparável da ciência, é a política. Inevitavelmente, eu vou ter que falar de política. Então, o que ocorre? Na história dos sistemas de pensamento, a gente pode encontrar, já aproveitando o ensejo que a Nayane já adiantou isso, a gente pode encontrar um filósofo chamado Platão. Né? E o Platão, ele diz em algum momento que aonde há saber, não há poder, e aonde há poder, não há saber. Então, ele acha que o poder é algo que contaminaria a ciência, né, que transformaria numa opinião, e que aí você se afastaria desse modelo ideal, né, seria uma cópia degradada e imperfeita. Né, então, ele claramente separa a ciência do poder nesse sentido. Mas, se a gente for adiantando ainda na história, a gente vai perceber que, desde algumas linhas marxistas que separam ideologia de ciência, mas também do positivismo, que fala dessa neutralidade na produção de conhecimento também, como a Nayane colocou, são perspectivas que separam a ciência da política, ou, em outros termos, o poder do saber. Né? E Francis Bacon, novamente, ele tem uma fórmula muito interessante, né, muito emblemática, que é a seguinte, ele diz, saber é poder. Se eu tenho um determinado saber,
saber ele vai me possibilitar, ele vai me dar poderes para eu resolver problemas, né? Que é uma das funções da ciência, resolver problema. Então, se eu tenho conhecimento, por exemplo, de eletricidade, e eu tenho um problema aqui na minha casa, eu tenho o poder, né, a capacidade de resolver esse problema. Né? Numa outra esfera, por exemplo, aqueles que são, né, da medicina, eles têm um saber que lhes dá uma certa visibilidade, uma ascensão socioeconômica e também um certo respeito, né, até chegar em problemas muito mais complexos, que seria, por exemplo, o ato médico. Então, de fato, saber é poder. Dependendo dos saberes que eu tenho, eu vou ter poderes, né? Só que a gente poderia inverter essa fórmula e pensar agora o seguinte: poder é saber. Ou melhor, a política produz ciência, né? Então, isso já coloca em xeque toda a ideia de neutralidade na produção de conhecimento, né? Que não se sustenta por vários motivos. Né? Enfim, até quando o cientista resolve pesquisar sobre um determinado tipo de bactéria, aquilo já implica a subjetividade dele, mas esse é um outro problema. Então, eu estou dizendo agora que poder é saber. Né? De onde vem isso? Né? Por volta do século XVII, século XVIII, né? Depois que os antigos leprosários foram esvaziados, né, através da cura da hanseníase, foi necessário reocupar esses grandes hospitais, né, com as pessoas que não eram, digamos assim, uma mão de obra ativa, produtiva, para esse tecido social e econômico. Né? Então, pessoas do tipo, né, as pessoas com sofrimento mental, os ditos loucos, né, sofrimento mental grave, os loucos, os homossexuais, os bêbados, os questionadores, os vagabundos, todos esses indivíduos eram colocados, né, eram excluídos do campo social e incluídos nessa instituição de vigilância e de sequestro. Né? Em termos gerais, esse é o nascimento da psiquiatria, né, que tem bases epistemológicas muito frágeis aí no cientismo, porque ele não separa, não distingue, não tem um diagnóstico um pouco mais preciso, que isso também é questionável, mas um diagnóstico um pouco mais preciso que pode fazer com que a gente faça um diagnóstico mais próximo, né, do problema e do sofrimento. Mas não só a psiquiatria, né, emergiu nesse momento, mas outros tipos de saberes, né, que serviam para controlar, para gerir, né, e para estabelecer cálculos para a população. Né? Então, essa noção, né, de saberes que atendem ao controle das populações, ela é também uma outra inversão de um paradigma do poder de soberania, ou poder régio, né, o poder do rei, do monarca, do príncipe, do rei. Como é que era esse poder do rei? Né? Esse poder funcionava da seguinte maneira: o rei, né, como representante divino e dentre outras coisas, ele tem o direito sobre a vida e sobre a morte dos súditos. Né? Então, ele pode fazer morrer e deixar viver. Então, dependendo da situação, o rei pode mandar cortar a cabeça, né, levar para a guilhotina, enforcar. Isso tudo pode acontecer. Né? Mas isso já no antigo regime. Só que já na modernidade, né, no novo regime, a gente percebe, através de uma racionalidade de Estado, novas tecnologias de poder que vão emergir. E, a partir dessas necessidades, desses poderes, a gente vai criar, né, determinadas ciências para dar conta desses problemas sociais e fazer com que tudo isso funcione, né, de maneira muito mais efetiva do ponto de vista econômico. Então, saberes do tipo estatística, medicina sanitária, criminologia, entre outras tantas, que vão tentar prever a natalidade, a mortalidade, a fecundidade, a circulação desses indivíduos, a demografia também nasce desse período. Todos esses saberes, eles vão ter como intenção agora gerir essas populações. Né? Então, a gente está num movimento aí que já vai passando por esse poder, que é o poder do rei. A gente chega, né, por volta do século XVI, XVII, é um tipo de poder disciplinar que é voltado para o corpo individual, mas aí a gente chega agora a esse corpo de múltiplas cabeças, que é a própria população. Né? Então, isso, né, esse poder que incide sobre esse corpo de múltiplas cabeças é o que o Foucault vai chamar de biopoder.
né? Ele diz isso, Atitude de Curiosidade, num livro chamado História da Sexualidade, volume 1, né, Vontade de Saber, e também num curso que ele deu em 76, no Collège de France, que aqui no Brasil foi traduzido como Em Defesa da Sociedade, mas, na verdade, é preciso defender a sociedade no francês. Nessa obra, ele vai dizer o seguinte: agora não é fazer morrer e deixar viver, como o rei faz. Manda matar e libera da morte, né? Libera da espada. Agora é o seguinte: existem tecnologias com a da saúde que fazem com que passe a viver mais, né? Porque não é muito rentável o seu funcionário morrer com 21 anos de tuberculose, né? Então, isso é um prejuízo para essa concepção político-econômica, né? Para essa economia política, isso é prejudicial. Então, você cria mecanismos e meios ali para que se produzam esses saberes para atender essa necessidade que é político-econômica, né? Então, agora o que se faz é fazer viver e deixar morrer. É isso que o biopoder faz. Ele faz viver, faz com que a gente viva mais, tenha uma longevidade maior, mas também ele deixa morrer, né? Deixa morrer de que forma? Né? Sem reduzir, por exemplo, o afrouxamento na segurança pública, né? Nos bairros periféricos, nas favelas, né? Que não deixa de ser um estado paralelo, um estado de exceção, ali as mortes acontecem, né? Justamente por conta dessa falta de segurança, né? Do ponto de vista da saúde também, né? Quantas pessoas morrem nos leitos de hospital, ou nos corredores, ou na porta dos hospitais, ou nem chegam, né? Então, existe uma espécie de afrouxamento, né, do Estado, que faz parte desse Estado-nação, né? Essa permissividade, digamos assim, para que pessoas também morram. E aí, qual é o nome que ele vai dar a isso também, na última aula desse curso que ele deu em 76? Ele vai chamar isso de racismo de Estado, né? Essa noção de racismo de Estado não está reduzida só como a gente entende aqui no Brasil, né? O racismo do ponto de vista étnico, racial, né? Envolve isso também, mas, em linhas gerais, envolve todo tipo de pessoa que não serve para o mundo do trabalho, para o mercado e para a produção, né? Então, sejam os idosos, né? Sejam os deficientes, né? Ou aqueles que não se adequam a determinadas profissões, né? Esses são indivíduos que são, digamos assim, descartáveis, né? Então, o racismo de Estado é esse corte que separa aqueles que devem viver daqueles que devem morrer. Então, a gente percebe claramente aí que há uma influência, né, de um darwinismo social que separa aqueles da raça pura, da raça impura, os bons, os maus, os superiores e os inferiores, né? É uma maneira que essa racionalidade de Estado, ela dá para fazer o que o Clausewski, enfim, que é um teórico de guerra, que o Foucault utiliza, que é o seguinte: ele diz assim: a política é a guerra por outros meios. O que a guerra produz? Produz morte, né? E aqui, no caso do Brasil, a gente nem precisa de uma guerra civil declarada, né? A gente já tem uma guerra, né, já há muito tempo, né? E que também faz uma espécie de limpeza étnica, mas também de outros grupos. Então, aqui a gente tem tecnologias de saber que vão, através dessas relações de poder, criar, né, esses mecanismos para dizer quem deve viver e quem deve morrer, né? Esse é o grande ponto, né? Porque o outro, de uma certa medida, ele é uma ameaça para mim, ele me ameaça. Então, se o outro morre e eu estou seguro, é como se eu mantivesse a minha segurança, né, a minha vida. E aí, o Foucault, ele já adianta muita coisa nessa obra, mas a gente tem que ressaltar também algumas pesquisas, né, mais atuais, né, que bebem dessa fonte, que também está sendo muito debatido, muito discutido, que é a noção de necropolítica, que foi forjada por um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, né? E ele, de fato, ele faz uso também do pensamento Foucaultiano, ele desdobra isso, e ele vai afirmar
é que, assim, de fato, eu disse antes, o que o biopoder faz? Ele faz viver mais, mas ele também deixa morrer, né? Ele permite a morte. Mas a necropolítica é mais radical, mesmo que Foucault já fale disso de alguma forma. Ele já fala de uma tanatopolítica também. Mas, assim, é como se o Estado, ele tivesse, entre aspas, a permissão de matar mesmo, né? De entrar nas favelas, de entrar nos assentamentos, de entrar em comunidades indígenas e matar, né? De cometer genocídio em vários lugares, né? Em vários países, isso acontece. E, inevitavelmente, não tem como a gente pensar nisso aqui no Brasil, né? Por exemplo, a noção necropolítica faz parte de toda a história do nosso país, né? Toda a história. Mas, na ditadura militar, ela ganhou algumas características, digamos assim, mais refinadas, entre aspas, né? Dentre outras coisas, de esconder corpos, né? E o que se está fazendo, se não esconder corpos, quando se omite o número de mortos, né? O Bolsonaro, ele tem os seus amigos lá dos porões da ditadura, né? E o Brasil, ele sabe fazer muito bem essa função de matar todas as minorias que não se adequam a esse padrão, né? Esse padrão macho, ocidental, europeu, heterossexual, enfim, né? Produtivo, entre outros tantos termos. Existe uma noção de uma subjetividade que tenta estabelecer que esse é o modelo, esse é o padrão, né, a ser seguido, né? E, nesse sentido, né, quem se identifica com essa ideia vai buscar se vincular a esse padrão, a esse rosto, digamos assim, e vai se afastar, né, se agregar, ou até ser violento com aqueles que não se identificam com essa tipologia, vou chamar assim. Então, de fato, a gente já vive, não é novidade. Eu acho que a pandemia, né, só trouxe algumas coisas à tona, mas que já estavam aí latentes, né? Ela só manifestou que já estava latente há muito tempo, né? Então, não é novidade dizer que o Brasil vive, né, um Estado com características também necropolíticas, né? Isso não é novidade. A gente tem vários exemplos de, né, liberação de armas, né, de como se trata as minorias. Isso é óbvio, né, que agora ficou muito mais manifesto, com uma voz, né, muito mais alta do que antes, mas sempre esteve aí. Essa noção de cordialidade do brasileiro é uma noção falsa, sabe? Existe muito conflito, né? Muito conflito, principalmente diante de alguns marcadores sociológicos, né? A gente pode falar da supremacia racial, né, que envolve a supremacia racial, uma espécie de hierarquia de classes, um classicismo, né, do rico, do pobre, e tudo isso envolve o corpo, né? Você olha para o corpo da marca da pele, né, do negro, né, do indígena. Você pode falar também, né, do corpo do pobre, que geralmente também está associado ao que eu falei antes, e também uma desigualdade de gênero, né, que é olhar para o corpo feminino de uma maneira distinta do corpo masculino, né, e a valorização que se dá no trabalho, dentre outras coisas, também parte dessa ideia, dessa desigualdade. Isso não deixa de ser também um traço dessa necropolítica, falando de feminicídio, etc. Então, aqui a gente tem isso já estabelecido há muito tempo, né, e não deve ser desconsiderado. Contudo, eu gostaria de acoplar a essa noção de necropolítica, de biopoder também, que não pode ser deixado de fazer, viver, deixar, né? No caso da necropolítica, a gente retoma novas formas da soberania, que agora é fazer morrer mesmo, né? Então, aqueles que não se enquadram, né, para os indígenas estão atrapalhando, que eu construo uma hidrelétrica, eu vou eliminar. Então, assim, tudo parte desse fio condutor que é o elemento, né, da lógica neoliberal, capitalística, porque produz subjetividade, então, capitalística, que faz com que a gente se ache no direito de colocar a economia acima da vida. E eu acho que vocês ouviram muito isso, né, durante, né, já mais de um ano a gente ouve isso,
mas agora isso ficou muito mais notório, né? Como o presidente, mas também os empresários, as grandes corporações, né, eles colocam a economia acima da vida, né? Então, algumas pessoas dizem que o vírus ele é comunitário, de alguma forma o contágio é comunitário, mas entre aspas, porque muitas pessoas podem se isolar, né, ir para a sua ilha particular, né, sem ter contato social, né, não é qualquer um que tem uma ilha particular. Então, alguns dizem até que é um comunavírus, né, mas não é, ele na verdade, se ele fosse comunavírus, ele não mataria pobres, né, todos os excluídos, enfim. Né, então, essa ideia, né, conspiratória faz parte dessa concepção que a gente tem de poder, que é necropolítica, mas também que se desenrola para uma outra coisa que eu queria chamar agora, que é uma espécie de Estado suicidário. Né? O Estado suicidário, ele não se reduz à noção da morte, né, de matar o outro, mas esse Estado suicidário, ele chega ao limite, né, de levar a cabo a sua própria falência. Então, ele pode chegar a esse extremo de se autodestruir. Né? Da onde vem isso? Né? A gente viu isso acontecer até então, até alguns meses atrás, na Alemanha. Né? O Hitler escreveu um telegrama chamado Telegrama 71, que ele diz algo do tipo: se a guerra está perdida, que a nação pereça. E o que significa fazer com que a nação pereça? Significa destruir todos os recursos naturais, energéticos, todo o habitat, tudo aquilo que diz respeito à vida, né? Destruir tudo. Né? Então, isso até então nunca tinha acontecido, né? Até chegarmos, né, nesse momento que a gente se encontra. Né? Porque dizer que nossa condição é só necropolítica não é suficiente. A gente chegou a um ponto de uma adesão, né, de uma servidão que parece que deseja a liberdade, mas que só deseja a repressão do seu próprio desejo. A gente chegou ao ponto de uma espécie de caminhamos todos para a morte, de desejar, através de um gozo, né, existe uma satisfação libidinal até na morte, o Freud vai dizer isso, que faz com que a gente desconsidere todos os perigos. Né? Então, é um Estado que sempre está no caos, ele precisa do caos, né? Ele precisa da desordem, e é isso que, né, o nosso representante faz o tempo todo, é produzir, né, esse caos, essa tensão, né, que pode levar, inclusive, à sua própria destruição, a destruição do Estado. Né? É uma espécie de sacrifício, de autoimolação, né? Você se autodestrói naquilo ali. Ainda usando do argumento da ideia de que a economia é mais importante do que a vida. Né? A gente comumente ouve esse discurso, né? Mas, de modo geral, de modo amplo, esse discurso exacerbadamente capitalista, neoliberal, exploratório, esse discurso e essas práticas e toda essa movimentação que a gente tem no nosso país, tudo isso fez com que o nosso país fosse mal visto, até pelos investidores. Então, mesmo com esse discurso de defesa da economia em detrimento da vida, a gente pode perceber que a gente está, né, num caminho, assim, né, como é que eu posso dizer, assim, numa linha de abolição, numa linha de destruição, que gera a sua própria destruição. Essa é a noção do fascismo. Né? O fascismo, ele produz o totalitarismo, mas muito mais do que o totalitarismo, ele produz um Estado suicidário, que é sem limite, que é sem meta, que é sem objetivo, que é sem alvo. Né? Ele é todo nutrido por uma espécie de niilismo passivo, que, mesmo que defenda esse padrão, no final das contas, isso não se mantém, e o que se deseja, né, de maneira inconsciente, e tem todo um gozo, né, o gozo do herói que morre na guerra, né, tem toda uma satisfação aí, inclusive com a sua própria morte, com o seu próprio sacrifício. Né, e é algo que até então só tinha acontecido na Alemanha. Né, e a gente está vendo isso, tanto que, né, o Brasil está sendo a vergonha para os outros países. Né, a gente não precisa nem ir muito longe, até aqui na América do Sul, né, o Brasil é uma vergonha, né, e a gente tem todo um cerco aí, né, para isso no Brasil, por conta do descaso, né, que envolve os biopoderes, mas que também
vai levar, né, a fundo a sua própria destruição, né, que é essa noção de estado suicidário. Não é um estado que necessariamente comete suicídio, mas ele tem tendência a cometer o suicídio e se autodestruir, né? É redundante isso, mas é importante colocar. Então, por que isso acontece? Isso tudo, né? A gente chegou a um extremo aqui que nem ciência, nem política tem sentido se você elimina a própria vida. Mas o que eu quero dizer, né, com aquele problema inicial, é que, dependendo da situação, as pessoas, sim, mesmo aqueles, os terraplanistas, mesmo aqueles que defendem o geocentrismo ou que são contra a vacina, quando lhes é conveniente, principalmente do ponto de vista econômico e também do ponto de vista de um certo poder, influência e reconhecimento, quando lhes é conveniente, eles fazem uso das ciências. Sei lá, a internet, a ciência cibernética é ciência, né, dentre outras tantas. Então, não é que necessariamente se nega a ciência. Se nega a ciência quando vai prejudicar, por exemplo, o dito, né, para os grandes empresários, os exploradores, o dito lucro, né? Então, assim, se as pessoas não trabalham, não vou lucrar, mesmo que elas morram, eu quero que elas trabalhem. Então, isso tudo prejudica essa lógica neoliberal, capitalística, né, que visa a mais-valia. Então, eu acho que esse problema colocado dessa maneira me parece mais interessante. E aí, como a gente internaliza que parece que a vida é isso, a vida é você ter dinheiro, reconhecimento, poder, né, influência, e a partir daí a sua vida está direcionada, né, como se esse fosse o único horizonte dessa subjetividade. Né, e a gente nasce, isso é introjetado na gente, a gente não questiona. Mas o que eu estou colocando aqui, que existem outras possibilidades de vida, mas que dentro desse padrão aí, a gente acaba desejando a servidão como se fosse a liberdade. Eu acho que tá bom. Ok, Igor, muito obrigado aí pela sua fala, aí trouxe também reflexões bastante pertinentes para este momento, e aí já temos aqui perguntas, temos uma pergunta aqui, essa aqui eu coloquei como um comentário, não necessariamente é uma pergunta, mas então vamos lá. Então vamos lá fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta é para a Nayane. Nay? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Professora Nayane, você acredita que é possível alcançar uma neutralidade absoluta durante um estudo científico? Podemos pensar que a própria escolha do tema é atravessada por uma base ideológica e subjetiva? Então, vamos lá. A neutralidade, não precisa nem falar em neutralidade absoluta, né? Eu não acredito na neutralidade. Eu acho que a neutralidade ela é um engodo. Eu prefiro substituir a noção, né, equivocada de neutralidade por responsabilidade científica, porque a neutralidade, ela pressupõe uma comunidade científica específica, né, que tem um certo tipo de predisposição intelectual para investigar o mundo, para investigar a natureza, para investigar as pessoas, ou para fazer ciência, né? Então, com as novas discussões, né, a gente percebe que o discurso da neutralidade, ele foi criado para blindar e para romantizar a ideia do pesquisador, a ideia do sujeito. Então, esse sujeito pesquisador, neutro, é como se ele fosse pensado como alguém que está acima das relações humanas comuns, né? Como se ele fosse um semideus da ciência, né? Então, a gente recai numa ideia romantizada do cientista. Isso é muito problemático, né? E, com certeza, eu não estou vendo aqui o que você falou, mas, com certeza, quando a gente escolhe, por exemplo, quando eu fui pensar na minha fala de hoje, né? Quando eu escolho a fala e quando eu penso que tipo de como é que posso dizer, de explicação de mundo, que tipo de direcionamento eu vou tomar,
é um direcionamento não só ideológico, como um direcionamento responsável e pensado sobre Nayane como uma pessoa que estuda filosofia no mundo. Eu não sou neutra, né? Então, por mais que eu traga aqui filósofos chamados homens europeus, né? Eu citei o Platão, eu citei Aristóteles, não há problema, existe a base do Platão e do Aristóteles serve para compreender quais são as perspectivas que hoje, né, elas serviram para fundamentar determinados tipos de pensamento de mundo que são hierárquicos, né, e que são extremamente problemáticos, ok? Então, aí eu retomo essa perspectiva, assim, a perspectiva vou citar aqui um teórico que está sendo super, como eu posso dizer, colocado em xeque, né, ultimamente, que é o Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele defende essa ideia, ele retoma essa ideia de que não existe neutralidade na nossa prática, né? Então, eu não acredito na neutralidade científica. A nossa escolha tem que ser uma escolha pensada por uma perspectiva de mundo, que é uma perspectiva de um sentido, não só na ciência, como nas outras áreas, né? Que dê sentido ao mundo, mas que faça esse mundo continuar a ir para frente. Ela não pode ser pensada de maneira completamente hegemônica. Porque toda vez que você pensa de uma maneira hegemônica, é claro que você, para submeter outras pessoas a pensarem como você vai usar da violência. Então, toda vez que eu penso num tipo de viés teórico que vá dar sentido para a minha vida e para que eu explique o mundo, eu vou por uma vertente que eu penso mais associada à produção de conhecimento da vida, né? Então, a gente vai, sim, pensar os valores, não só na ciência, como também na prática educacional e em outras práticas, vou falar na prática da vida, em teorias que versam nesse sentido, né? Então, a gente não pode negar vários assuntos, a gente não pode negar o presente, não pode negar o que está acontecendo, e não pode negar também e se posicionar com relação à nossa interpretação de mundo. Uma pergunta aqui, Nayane, para você. Então, vamos lá. A pergunta da Kaline Benevides. Professora Nayane, podemos traçar um paralelo entre a teoria de Thomas Kuhn com a pandemia do Covid-19? Podemos, assim, a perspectiva de Thomas Kuhn, eu não sei ainda, porque a gente nem terminou de viver esse momento, né? Mas, assim, alguns elementos, eles podem ser, sim, usados como uma tentativa de compreender o presente, compreender o problema, né? Então, essa questão das comunidades científicas tentarem resolver ou tentarem explicar como lidar com o coronavírus ou como lidar com as determinadas pesquisas científicas, qual tipo de método. Por exemplo, a gente tem vários países pensando numa vacina. Eu não sei, eu não sou da área específica, mas por exemplo, eu não sei se existe um consenso com relação às práticas de teste, né, dessa vacina. A gente sabe que a nossa ciência é uma ciência que muitas vezes feita para manter o sistema de higienização de pessoas, né? Então, muitos testes, né, e muitas doenças são feitas em populações chamadas consideradas populações muito pouco importantes. Por isso que eu não sei se vocês lembram que teve uma discussão assim, nas redes sociais sobre um país que disse que queria testar a vacina deles num país da África específica, eu não lembro mais qual foi. Eu acho que foi a Inglaterra e tal, que queria, e aí as discussões foram quem vai ser agora a população pensada para o teste de uma vacina, né? Então a gente tem que pensar sobre a responsabilidade das comunidades científicas, né, na hora de tentar solucionar o problema. Então, assim, as comunidades científicas, elas não como o problema do coronavírus ele é muito atual, eu não sei se
o modus operandi, ou a maneira como a gente vai tratar o problema, ela é hegemônica, ela é pensada por todas as equipes, né, da mesma forma. Eu acredito que não, né? Então, eu acho que essa perspectiva do Thomas Kuhn, ela serve, sim, para a gente compreender que existe muitos focos de tensão, né, e não vai ser todo mundo que vai confluir para a mesma, convergir, né, para o mesmo pensamento e para as mesmas intenções, e isso fica claro na fala do professor Igor, né? Ok, obrigado, Nayane. Tem aqui outra pergunta, não está direcionada especificamente, não sei, não está especificado para quem se destina a pergunta. Então, a pergunta do Gilberto Francisco Alves de Mello. A teoria da complexidade seria uma possibilidade de dar conta das explicações requeridas pela ciência na atualidade? Eu vou deixar para o Igor responder. Toma, Igor. Ela não tem nome, né, Nay? Então, fica para os dois. Então, o Edgar Morin, ele traz, sim, grandes contribuições para a epistemologia mesmo e para a teoria do conhecimento. É porque ele tem uma visão mais integral, né, da vida como um todo, né? Então, essa visão compartimentarizada, essa visão que separa, né, o homem da natureza, como Francis Bacon vai dizer de alguma forma, Descartes principalmente, né, a substância pensante, a substância extensa, né, essa separação, né, segundo o Michel Serre, vai causar vários problemas, né, porque, por outro lado, para ele, a relação nossa é de simbiose com a natureza, né, nós somos natureza. Né? Na verdade, essa distinção de sociedade e natureza, ou sociedade e cultura, são falsos problemas, né? Tudo, de alguma forma, tá relacionado, está implicado. Então, se você tem uma visão, né, complexa, né, da epistemologia da complexidade, você consegue dar conta de ver outras relações, né? A ecologia é uma ciência complexa, né, nesse sentido. Então, eu acredito que sim, né, eu acredito que contribua bastante. Mas também tem outras ideias, Eu acho que ainda há um certo ranço de uma unidade perdida no pensamento de Edgar Morin, de religar os saberes como se já houvesse uma ligação primordial, né? Talvez por ele ser judeu, ele deva ter alguma influência, né, de buscar essa religação, né? Mas o que, na verdade, existem são múltiplas conexões, toda uma multiplicidade, uma heterogeneidade nas relações, né? Tanto dos saberes na relação com a natureza, enfim, naquilo que diz respeito a um plano de imanência que faz parte da vida. Né? Mas eu não sei se ajudou ou só atrapalhou, mas eu acho que a resposta, na verdade, é uma pergunta que pede uma resposta sim ou não, então a resposta é sim. Ok, obrigado, Igor. Vamos para mais uma. Pergunta do Vitor Santos do Amarante. Professor Igor, o senhor acha que, se aumentarmos a acessibilidade do conhecimento científico, facilitando a chegada de informações sólidas às grandes massas, conseguiremos reduzir os impactos e o poder dessa necropolítica? Ou esse é um mecanismo inerente ao nosso modelo de sociedade que não tem meios de ser desfeito? Ok, essa pergunta dá uma outra conferência, né? Mas é muito boa, Vitor, a sua questão. Veja bem, a gente não pode, de fato, negar, e a Nayane colocou isso muito bem, a gente não pode negar a ciência. A ciência é uma potência do pensamento. Ela tem uma função, ela recorta o caos, né, e a partir de variáveis, ela acha um recorte ali para dar uma resposta, né, para criar funções e proposições. É isso que a ciência faz, né, ou as ciências no geral, né. Esse é um outro problema, mas, enfim, a gente pode chamar de ciência ou ciências aqui. Deixa eu ver aqui. Então, lógico, é importante esse acesso às ciências. Todavia, eu acredito que existe algo, vou chamar assim, anterior a isso tudo, né? Que é onde se encontra o meu desejo. Então, antes de toda a discussão científica ou até política,
eu acho que a discussão tem que ser clínica, né? Onde se encontra o meu desejo. Por quê? Porque, pensando lá no estado suicidário, ainda, né, não tem como discutir com um fascista. Não existe. Não tem possibilidade. Então, a gente ainda enfrenta, né, alguns movimentos até de oposição, mas ainda muito pautados na institucionalidade ou numa democracia representativa. Eles acham que, através do argumento, né, de uma razão comunicativa, você vai convencer um fascista de que ele está sendo fascista, né? Ou que ele está defendendo uma necropolítica, né? Ou para conversar com os eleitores, né, do presidente. Então, a ideia de que a ciência tem múltiplas perspectivas, isso é válido, é extremamente rico. A grande questão é o que diz respeito à vida. O limiar, o crivo da questão é assim, isso defende a vida? É um ponto. Porque na ciência, por exemplo, a gente vai falar de ciências, né? Ciências exatas ou ciências duras são convenções. Ciência, que a gente fala ciências humanas, ciências exatas, na verdade, todas elas têm o toque do ser humano, né? Todas, de alguma forma, são ciências humanas. Mas isso também é muito pouco, né? A questão não é nem essa. A questão é o seguinte, por exemplo, quando se fala da matemática, né? Algumas pessoas falam da ciência como algo exato, mas da matemática como a ciência exata. Você vai perguntar para alguém quanto é 1 mais 1, né? A pessoa vai responder 2. Mas dependendo da situação, e depois vocês perguntam aos professores aí, o Ander, etc., né? 1 mais 1 pode ser 0 ou pode ser 1 também, né? Então, mesmo a matemática não tem uma resposta única para uma questão, né? Para um problema. Na filosofia, isso é notório. Assim, não existe, me dê uma fórmula mágica de um autor que vai dar resposta para tudo. Não existe isso, né? E, ao meu ver, essa é a riqueza. Essa é a riqueza das ciências, da filosofia, né, e, por outro lado, da arte. Então, de fato, a gente tem manobras, né, desse aparelho midiático estatal, né, que é um aparelho de captura, que tenta, sim, esconder, como eu falei antes, de maneira simbólica e também de maneira literal, esconder corpos, né, trazer perspectivas recortadas, tendenciosas. Isso é fato, né? A gente tem que pensar também na mass média, né, na mídia como um todo, né? Mas, quando você fala de inerente, né, se isso é inerente à sociedade, quando se fala dessa sociedade, sim. Então, para a gente não ficar só confabulando aqui, trazendo os problemas, né, a gente pode arriscar algumas soluções de, por exemplo, taxar os ricos, perdoar a dívida externa e criar toda uma sinergia, né, uma solidariedade, né, para a gente enfrentar isso que está acontecendo. E existem várias manifestações anônimos, dentre outras, né, que mostram que aonde há poder, há também a possibilidade de resistência, né? Então, não está tudo perdido. Agora sim, a gente tem uma situação limite, né, em que algumas pessoas falam, nunca mais vai ser como antes, né? Eu tenho receio de que talvez continue como antes, né? De alguma forma não vai ser, mas quando eu falo do ponto de vista da instância subjetiva e do locus do seu desejo, né, eu tenho algumas dúvidas se isso vai trazer grandes mudanças. Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. A gente tem que pensar num novo mundo, né? Como o Krenak fala, a gente tem que pensar nesse novo mundo. O amanhã não pode estar mais à venda, né? A gente vende o tempo todo amanhã, os nossos recursos, o nosso corpo, né? Tudo está vendido. É como se fosse é como se todo esse sistema, ele sugasse a vida. Não só a minha produção, mas a vida como um todo. A vida virou capital. A vida é capital, né? Então, a gente está capturado em todas as instâncias, no sonho, no tempo livre, né? A nossa vida é capturada por essas instâncias de poder, né, que visam todo esse tipo de disciplinarização, de controle, que são coisas diferentes, e de dominação. Tá? Não sei se também foi a contento, mas... Aí você falou da necropolítica. Eu acho que eu vi uma pergunta também, não sei se foi da Tânia, lá embaixo, que fala de necropolítica. Isso. Essa é a próxima pergunta. Até vou emendar para aproveitar o tema, né? Então, pessoal, estou pulando a ordem das Depois volta. Perguntas para puxar, né? Puxar o tema, né?
Então, a Tânia Lima, ela cumprimenta as falas, e ela gostaria de pedir para você, Igor, para aprofundar um pouco mais sobre a diferença entre biopoder e necropolítica. Certo. Então, como eu disse antes, a gente precisa repensar algumas bases epistêmicas quando a gente está falando de ciência, né? Ou de saber, aqui a gente está falando de saberes, né? A gente tem uma tendência, uma espécie de insuficiência epistemológica de criar antinomias, né? Ou é uma coisa ou é outra, né? Ou é disciplinar ou é biopoder, ou até soberano, né? O que o Foucault aponta é que há acoplamentos desses tipos de poderes, né? Por exemplo, do biopoder, eles vão se acoplando, mas a gente consegue perceber, sim, que, de fato, existe uma falência dessas instituições de vigilância, de sequestro, de punição, escola, prisão, convento, etc., que existem, obviamente, a gente está vinculado a isso, mas a gente pode pensar, já no final ficou falar isso, o Deleuze vai aprofundar também, a gente já vive numa sociedade de controle, né, que é o controle agora, né, esse poder ele se efetua não mais em espaços fechados, mas ele se efetua a céu aberto. Se você tem um celular, você é o tempo todo vigiado, né, a céu aberto agora. As câmeras estão em todos os lugares, a gente carrega uma câmera na mão, né, brincando com a noção de cinema novo. Então, primeiro ponto é que não é necessariamente um princípio da razão excludente, ou é uma coisa ou é outra. O Foucault ele já aponta para essa afirmação da vida, né, para essa permanência da vida, mas ele também já fala da morte, né, ele já fala disso, ele já adianta muita coisa do que está sendo discutido agora, ele já adianta. E tem um detalhe, assim, uma das pessoas, você pode fazer essa distinção, afirmar que o Foucault ele está analisando, né, vou chamar de método, né, ou vou chamar de procedimento. Eu acho o procedimento genealógico, né, que ele está analisando o século XVI, XVII, XVIII, XIX, mas ele sempre deixou isso muito claro, por mais que ele traga esses elementos históricos, mesmo não sendo historiador, ele vai tentar fazer uma ontologia do presente, ele vai tentar diagnosticar o presente. Então, quando ele volta para os gregos, né, para ver, por exemplo, o cuidado de si, né, ele tá também tentando pensar o seu presente, né? E para falar de cuidado de si, aqui não tem muito tempo, mas a gente precisa falar em 3 tipos de cuidado de si. Né? Porque geralmente se fala de cuidado de si de maneira geral, mas existe cuidado de si socrático, o cuidado de si helênico e depois o cuidado de si no cristianismo primitivo, que são 3 tipos de cuidado de si. Mas vamos lá. Então, Foucault ele já está falando da fazer viver e deixar morrer. A necropolítica já traz análise já pensando, né, em tempos mais atuais, né, datados, que apresentam não só um deixar morrer, mas uma afirmação da morte dessas pessoas que atrapalham, né, vou chamar assim, entre aspas, né? Então, existe toda uma tecnologia, uma indústria da morte, e essa indústria da morte, ela gera lucro, né? O biopoder, né, o que ficou mais notório, assim, que Foucault ele traz isso, que é inaugural, né, é uma espécie de valorização da vida, mas a vida também se torna capital, como eu disse antes. Aqui, a morte é capital. A morte gera lucro. Né? Então, enfim, né, tem todos aqueles memes, né, do caixão, etc., mas tem o olhar do coveiro mesmo. Né? Existe esse olhar do coveiro que lucra, né, que tem renda com a morte. Né? E aqui, falando de morte mesmo, literal. Então, necro vem de morte, né, exatamente. Mas eu queria salientar, para a gente não ficar nessa concepção dicotômica, existe sim ele já trata, o Foucault, por exemplo, ele já trata no tema, né, da biopolítica, né, várias obras, Segurança, Território e População, Nascimento da Biopolítica, ele fala sobre isso, ele fala sobre a morte, né, ele fala do nazismo, ele utiliza o nazismo, né, o nazismo ele traz o Holocausto, né, e ele traz essa noção de um Estado suicidário, né, um Estado que se destrói. Né? Para mais referências, essa noção de Estado suicidário é de um arquiteto e urbanista do século XX chamado Paul Virilio, né, que ele traz essa ideia de Estado suicidário que outros autores vão se agenciar e vão desdobrar também de maneira interessante. Então, essa
seria, assim, é um reforço muito maior da morte, né? E a gente consegue perceber como se a morte estivesse muito mais em primeiro plano do que essa defesa dessa vida que é para a produção. Não é que esse poder é bonzinho, ele quer que as pessoas vivam mais e sejam felizes. Elas têm que viver mais para servir, né, ao mercado, para servir às grandes corporações, aos grandes empresários e empreendedores. Não sei se ajudou, sei lá. Ok, Igor, obrigado. Tem mais três aqui. Mais três perguntas. Aí a próxima pergunta aqui é do Bruno Giovanni. Boa noite. O senhor acredita que na sociedade atual, com muita disputa geopolítica, uma vacina contra o Covid-19 seria distribuída de maneira mais acessível como a da poliomielite? Eu já queria adiantar que eu gostei desse tipo de pergunta, né? Que é sim ou não, adoro essas perguntas. A gente já tem a resposta, né, de uma certa medida, porque os respiradores, as máscaras também, tinha toda essa noção das máscaras, mas os respiradores, muitos deles não chegaram para o Brasil. Então, com toda essa logística, né, necropolítica, e ainda do biopoder, desse darwinismo social, dessa concepção lá do evolucionismo, né, os melhores, né, os superiores, os da raça pura, teriam acesso muito mais rápido à vacina do que os outros, né? Então, eu acho que a resposta já está aí. Eu penso que sim, né? Eu gostaria de acreditar no contrário, assim. Eu não quero ser muito pessimista, mas eu acho assim, que vai ter uma hierarquização para a distribuição, assim, da vacina e uma temporalidade diferenciada também. Acabou? As perguntas. Acabou, Fábio? Desculpe, esqueci de abrir o áudio aqui. Desculpe. Então, não, e tem mais duas perguntas aqui. E aí nós estamos encerrando nessas perguntas, ok? Aproveitando a fala aqui, o link para registrar a presença já está disponível para quem acompanha pelo YouTube na descrição do vídeo. Tem uma pergunta da Sol, eu acho. Tem uma da Solange e uma do Alisson. Vamos lá. Fala aqui pela ordem. Igor, a pergunta do Alisson Nascimento. Igor, o negacionismo e a divulgação equivalente de vertentes alternativas sobre um objeto de estudo são reforçados com a divulgação da OMS sobre os assintomáticos serem impotenciais transmissores? Impotenciais? Impotenciais. Eu não acompanhei isso, não, mas... Deixa eu ver aqui. Tá estranho, né? Ou como potenciais, eu não entendi a questão. Aqui eu estou bem cansado hoje, a gente trabalhou manhã e tarde, agora está... Eu imagino. Mas eu... Deixa eu ver se eu acho aqui a questão. Eu li que é melhor. Eu não estou achando a questão. Achei. Alisson, achei. Bom, eu penso que está como Igor, né? Nai, você quer falar? Me ajudar aí? Nayane? Nayane foi embora. Então, de fato, eu penso que as múltiplas alternativas, elas podem gerar, sim, confusão. Não estou dizendo que isso seja errado, né? Mas é aquilo que eu falei antes, assim, acho que depois já entro na questão da Sol, né? É engraçado, porque o estado suicidário também ele é paranoico, né? A gente vê toda essa paranoia, né? O Bolsonaro achando que todo mundo é contra ele está certo, até a OMS está errada,
né? Não estou dizendo que a gente não possa questionar isso, mas as bases, né, para responder são muito questionáveis, assim, né? Mas eu acredito que também isso gera uma confusão, né? Mas é uma confusão que só reforça aquilo que eu falei anteriormente, né? Então, com essa relativização, né, de algumas ciências, ou até da verdade, né, a verdade no sentido, né, que a gente tinha da modernidade, é uma verdade, como o Nai colocou, indubitável, inquestionável, né, tudo isso foi colocado por terra, principalmente no século XIX, com alguns autores, né, os mestres da suspeita, dentre outros, né, colocaram em xeque essa noção de que há uma verdade absoluta, né, dogmática, né, como imagem de pensamento dogmática. Mas, de fato, isso, sim, pode gerar alguns equívocos, né? Mas aí eu já engato na ideia ainda do desejo, né? E quando eu falo desejo, isso aqui é um tema muito, muito complexo para tratar aqui agora, porque não teria tempo, mas parte da premissa assim, o que eu quero ao querer tal coisa? E quem em mim quer tal coisa? Porque a gente costuma dizer algo achando que a gente é um sujeito de enunciado ou sujeito de enunciação, quando, na verdade, nós somos agenciamentos coletivos de enunciação. Eu sou constituído por múltiplas vozes, né? E aí eu já chego na questão da Sol, cadê? Que ela pergunta, né, não teria também a determinação social e cultural? Com certeza, com certeza. Essa configuração do desejo, ela é anterior, inclusive, à família, né, como comumente se trabalha, né, como se o desejo tivesse ali, né, na família, ou no quarto dos pais, né, como Foucault vai falar ainda na história da sexualidade. Então, o desejo, e eu vou chamar aqui delírio, não vou fazer a distinção agora, ele é socioeconômico, político, libidinal, né, para reduzir, né, falando libidinal, o libido, ele é isso tudo, ele é sociopolítico, econômico. Então, assim, o que delira não é papai, mamãe e eu, mas são as raças, as populações, as comunidades, são os meus ancestrais, os nossos ancestrais, que deliram, né. Então, de fato, quando o Vitor perguntou sobre a condição inerente, né, da nossa sociedade, a gente tem que falar de fato, né, a gente vive num contexto ocidental capitalista, né, que tem elementos, existe toda uma base, toda uma logística que não é a única, mas que acaba, sim, estruturando o nosso eu, né, estruturando a nossa subjetividade e até o nosso inconsciente, né, quando o nosso inconsciente vira um dejeto da consciência ou algo voltado para a culpa, né? A culpa é um elemento político fantástico, assim, de dominação, né? A inoculação da culpa, né, faz com que a gente entre numa relação de dívida, né, e de crédito, que faz com que a gente fique preso a essas amarras, né, do poder, né, como se a gente tivesse uma dívida, a gente pode ter a dívida com o Estado, mas uma dívida moral, uma dívida, enfim, a dívida é uma forma de capturar esse desejo intensivo, que não é mais o desejo intencional, né, esse desejo intensivo que vaza por todos os lados. Então, o que o campo social faz? Ele bloqueia essa manifestação do desejo. É como se dissesse assim, não é que falta nada ao desejo, na verdade tem desejo demais, só que a grande questão é o que está sendo feito com esse desejo, o que em mim deseja, né, quando eu quero, sei lá, eu quero entrar num ambiente sem ser abordado, quando eu quero estar com roupas caras, quando eu quero ter uma casa luxuosa, o que em mim quer isso, né? Por que eu desejo isso? Então, para fechar, né, esse processo de produção de subjetividade parte desse direcionamento do desejo. E aí você coloca, ou há um processo social de produção de subjetividade fascista. Também. Porque, assim, a gente localiza os fascismos na história, mas a gente pode falar também
de condutas fascistas, né? Que também não podem ser generalizadas, né? Não basta generalizar, me colocar fora disso, né? Mas todo mundo pode ter um fascista dentro da cabeça, independente do contexto social, político e econômico, né? Numa democracia, você pode ter práticas fascistas ali, ou como chamam de microfascista, né? Então, de fato, também há isso. O que acontece? Esse é o grande ponto. Eu não sei se está alongando muito, mas agora eu estou me empolgando. O que acontece? É que nós desejamos a própria repressão, né? Os alemães, eles desejaram o nazismo, né? Eles desejaram e muitos brasileiros desejaram e desejam ainda esse governo. Então, eu desejo a minha própria repressão. E aí eu imagino, que é uma condição imaginativa, projetiva, eu projeto no outro aquilo que é meu. Bom, se eu desejo, isso é inconsciente, mas se eu desejo a minha própria repressão, o outro também deseja. Então, ou melhor, eu vou reprimir o desejo do outro. E quando eu falo reprimir o desejo do outro, não é recalcar necessariamente, se bem que a gente vive numa sociedade agora desrecalcada, assim, tá, todo mundo saiu do armário e está se manifestando, todos os reacionários, os nossos parentes, né, se mostrando extremamente conservadores e toscos até. Mas o que acontece? Quando eu acabo dizendo que o desejo do outro não é importante, né? Então, matar o desejo do outro, né, é um fascismo. Então, assim, isso pode acontecer, a gente não precisa ir para grandes representatividades políticas, não, é no dia a dia, né? É preciso produzir uma vida não fascista, né, em toda e qualquer instância, ou melhor, uma vida ética. Mas aí ética já é algo muito mais lapidado do que se chama de moral, né? Todo mundo, a gente está nessa onda de falar de moral o tempo todo, mas ética é algo muito mais rico, e o Foucault vai dizer isso numa obra, num texto que ele escreve, um prefácio, para a obra O Antiédipo, do Deleuze e Guattari, uma edição estadunidense, em que ele vai escrever esse texto belíssimo, que Por uma Vida Não Fascista, né? Então ele vai falar da ética, que o Antiédipo é um livro de ética. Então, para mim, esse é o ponto, que pode produzir, sim, fascista, pode produzir, sim, alguém submetido, mas em todos os casos, seja alguém que tem o poder, né, que anseia pelo poder, que tem o poder, ou aqueles que não têm, mas que querem esse poder, a gente está falando aqui de vidas impotentes que querem o poder, a influência, o reconhecimento, né, mas que não atingem algo que é muito maior, a vida é muito mais do que isso, né? Mas, de fato, a gente produz, sei lá, paranoia, esquizofrenia, como se produz carro, como se produz geladeira, como se produz qualquer coisa. A gente produz isso também. Os sócios, ele produz isso também, né? Ele produz loucura de alguma forma, assim, não querendo romantizar ou desconsiderar a loucura, né? Também porque é um tema muito complexo, mas há uma produção, sim, né? Tudo isso é produzido, né? Mas é uma produção extremamente múltipla, né? Heterogênea, diversificada. Oi, posso falar um pouquinho? Sim, Nai. Vai lá. Ih, deve estar cansadíssima. Espera aí, rapidinho. Eu vou... É que minha fala é tão mais rudimentar, assim, então que eu tô até com vergonha, mas, enfim. Tem uma fala aí que pergunta se existe possibilidade de mudança ou se o sistema está fadado, né? Eu queria fazer uma brincadeira, assim, que eu ouvia muito de um amigo meu, que era assim, o Império Romano caiu, o Titanic afundou, então, assim, a possibilidade de mudança, ela é sempre possível, né? A gente precisa assumir a responsabilidade de encarar esse papel, né, o nosso papel no mundo, né? E com relação à fala da Sol eu não entendo muito de psicologia, é uma área assim que eu não domino várias, né? Mas a de psicologia eu tenho algumas coisas que eu não conheço. Mas eu me lembrei de uma
uma coisa que é o seguinte, que você pergunta sobre essa questão do processo de subjetivação, né? E aí eu lembrei sobre a lógica aristotélica, né? Tem 3 princípios que eu peguei aqui, que é o princípio de identidade, não contradição e o princípio do terceiro excluído. Então, essa lógica aristotélica daquilo que, né, que pressupõe o seguinte, que como a gente vai conjecturar as coisas, como a gente vai formular as premissas com relação ao que a gente conhece, né? Então, assim, o que é e não pode ser o seu contrário. E aí eu acho que esses princípios, né, que funcionam de maneira bifurcada, dicotômica, esses princípios, eles, como alguns teóricos já pensaram, eles foram pensados e estimulados. Estão ouvindo? Sim. Foram estimulados de maneira hierárquica. Então, estão ouvindo mesmo? De bom? Tá. Então, o que acontece? Quando a gente, no processo de subjetivação, a gente é incentivado a pensar que a nossa noção de sujeito é uma noção tão individualizada que o outro é o outro da não identidade. Né? O que é e o que não pode ser, porque não existe. Né? É um princípio a maneira metafísica de pensar. Então, o outro é o não existente. Né? Então, como é que isso... Eu vou tentar, né? Não estou dizendo que eu li em lugar nenhum, mas como é que a gente pode pensar? O processo do fascismo é uma construção de uma hiperindividualização dessa identidade. Então, é uma identidade, ao mesmo tempo que ela é múltipla, né? Porque a gente vai entender agora as pessoas individuais enquanto uma grande massa que pensa, no caso, que não pensa, né? Para gente, no caso. Que se predispõe a ter um tipo de prática específica, que é uma prática de eliminação, uma prática de violência, que a gente chama de prática de ódio, né? Por conta dessa hiperindividualização e dessa lógica dualista, né? Então, o problema é pensar, o problema está na dualidade, na separação que houve entre o indivíduo e o coletivo? Não, é repensar a noção de indivíduo dentro de uma coletividade. E aí o que tem sido feito em algumas áreas da filosofia, chamadas de filosofias da ancestralidade ou filosofias africanas, é um retorno a essas perspectivas de pensamento comuns. Alguns livros tratam do conceito de axé, por exemplo, que é uma noção de subjetividade. Eu não sei se isso tem a ver com a sua pergunta, né? Mas eu estou tentando. Que é uma noção de subjetividade trazida por seres que a gente não conhece, mas que fazem parte da nossa linhagem familiar ou da nossa linhagem comunitária, né? Existem outras perspectivas que tratam também que são perspectivas da filosofia da ancestralidade, da filosofia africana, que eu não tenho um domínio ainda, porque para mim é novo, é uma coisa que chegou agora, né? Não. Que é a perspectiva da ética da morte, chamada Iku. Existe uma entidade, né? Uma entidade mitológica e religiosa que ela é direcionada para a morte, ela é a entidade da morte, que é o deus Iku. Ele é uma entidade que explica um processo de vida que não acaba com a noção de vida de produção, porque essa vida da produção capital, a vida é pensada enquanto, como o Igor falou antes, né? A vida é capital, o nosso desejo foi capitalizado e tal. Então, essa perspectiva, essas outras perspectivas filosóficas e de explicação de mundo, elas trazem essa noção que não é a noção da dicotomia, do princípio de identidade. O que é e o que não existe, é o outro. Então, quem foi transformado em outro na nossa sociedade? Essas pessoas transformadas em outras, ou pessoas chamadas pessoas não existentes, né, ou o contrário daquilo que existe, o contrário dos entes, né, essas pessoas têm reivindicado agora, o que a gente chama de lugar de fala, têm reivindicado a existência, sem necessariamente perpetuar a lógica dualista. Né? Então, a minha existência não apaga a sua. Então, o fato de eu não ser um não ser, não significa que aquele que foi pensado como uma entidade da inteligência, uma entidade que faz ciência, né, não deixa de existir.
Então, é uma noção de comunidade. Eu penso que pode ser uma resposta, né, de identificação da construção da nossa subjetivação, da nossa individualidade, sem negar o outro. Terminei, é isso. Ah, beleza. Ok, então. Então tem muitos elogios aqui, vários comentários aqui bastante positivos, aqui alguns vão ficar à disposição no chat. Então eu quero agradecer mais uma vez a Igor e a Nayane pela brilhante fala, e principalmente agradecer em especial aos nossos intérpretes que fizeram a tradução, o Juliano, do campus de Guanambi, do IF Baiano, e a Irla, que é da UNEB e da FASB. Muito obrigado a vocês. É isso aí, então, encerramos a transmissão. Grande abraço para vocês. Até. Igor. Pronto?